Você está prestes a conhecer os bastidores de uma das famílias mais secretas e poderosas do Brasil. Um império bilionário construído no silêncio e abalado pela própria ambição, irmãos em guerra, uma herança bilionária e um patriarca que morreu sem nomear seu sucessor. Quem traiu quem? Por que Alberto Safra acusou os próprios irmãos e processou a própria mãe? E o que está por trás da compra da fatia de Esther Safra, dias após a saída de Alberto? Neste vídeo, você vai descobrir os segredos da família que comanda um dos maiores bancos privados do país, e entender como uma das maiores fortunas do Brasil virou cenário de uma batalha silenciosa de bastidores. Porque o mais difícil não é dividir a fortuna, é lidar com o que ela revela sobre cada herdeiro. Imagine uma família que atravessou desertos, guerras e continentes. Tudo em nome de um ideal: prosperar em silêncio. Essa é a origem dos Safra, uma dinastia que começou entre as areias do Oriente Médio e que terminaria controlando bilhões de dólares em 4 continentes. A história começa no início do século XX, em Alepo, na Síria. Ali vivia Jacó Safra, um comerciante judeu-libanês que negociava ouro, moedas e títulos entre as caravanas que cruzavam o deserto entre Beirute, Istambul e Alexandria. Era uma vida de riscos, mas também de oportunidades. Jacó entendia uma coisa fundamental: o valor da confiança. Não havia recibo, nem bancos estruturados. A palavra valia mais que um contrato. E foi com essa filosofia que a família Safra construiu suas raízes. Na década de 1950, a geopolítica do Oriente Médio mudava rapidamente. Guerras, instabilidade e perseguições religiosas faziam muitos judeus se espalharem pelo mundo. Os Safra tomaram uma decisão estratégica: migrar. O destino escolhido: o Brasil. Foi no calor úmido de São Paulo que Joseph Safra, filho de Jacó, viu a oportunidade de reerguer o império familiar, mas com uma nova roupagem, moderna, ocidental, estruturada. Ele fundou o Banco Safra, que começaria como uma instituição discreta, voltada para o público árabe e judeu, e aos poucos transformaria-se numa das mais sólidas instituições financeiras da América Latina. Mas Joseph não estava sozinho. Seus irmãos, Edmond e Moise, também se tornaram nomes de peso. Enquanto Moise operava nos bastidores, Edmond se mudava para Genebra e Nova York, criando braços internacionais. E Joseph era o cérebro conservador, o que pensava em cada movimento como se fosse o último, nunca dava entrevistas, nunca aparecia em listas públicas, mas crescia, e crescia rápido. Ainda nos anos 80, o Banco Safra já era sinônimo de confiança entre grandes fortunas. Famílias ricas, empresas e até governos depositavam nele sua confiança. Não havia ostentação, não havia sede chamativa, havia controle absoluto. E um mantra silencioso: confiança leva décadas para ser construída e segundos para se perder. Esse era Joseph Safra, o homem que se tornaria o banqueiro mais rico do mundo. Discreto, calculista e impenetrável. Mas todo império, por mais sólido que pareça, carrega rachaduras invisíveis, e o tempo, como sempre, se encarregaria de revelá-las. Em cada grande império, há um código invisível que protege os muros mais altos. No caso da família Safra, esse código era o silêncio. Um pacto não escrito que dizia: quanto menos falarmos, mais poderosos pareceremos. E por décadas, essa tática funcionou. Enquanto outros banqueiros buscavam fama, entrevistas e rankings de bilionários, Joseph Safra evitava até mesmo ser fotografado em público. Nada de redes sociais. Nada de festas visíveis. A discrição era a regra. Quase um dogma familiar. Mas o que acontecia por trás da cortina de mármore, nas salas à prova de som do Banco Safra, era outra história. Uma história de tensão, de rivalidade e de um conflito silencioso que crescia entre irmãos. Edmond Safra, o irmão mais velho de Joseph, tinha uma visão diferente do mundo. Fundador do Republic National Bank of New York, Edmond era sofisticado, culto e carismático. Filantropo conhecido, doava milhões para hospitais, museus, universidades. Era respeitado em Genebra, influente em Nova York e cercado por uma elite que admirava sua generosidade. Mas Edmond também era ousado. Ele acreditava que o mundo financeiro estava mudando e que os Safra precisavam se adaptar. Mais visibilidade, mais abertura, mais risco calculado. Joseph, por outro lado, continuava fechado como um cofre. Para ele, arriscar era desnecessário. Expandir sem controle era sinônimo de fraqueza, e aparecer em manchetes era um erro fatal. As diferenças entre os dois irmãos se acentuaram ao longo dos anos. Não era uma guerra aberta, mas os dois já não se viam como aliados. Em 1999, Edmond morreu tragicamente em Mônaco, um incêndio em seu apartamento. Uma morte cercada de mistério. O culpado oficial foi seu enfermeiro, que confessou o crime. Mas até hoje, há dúvidas.
Havia fogo demais para uma causa tão simples. Haveria interesses maiores por trás? Um ajuste de contas? Ou uma coincidência cruel? A morte de Edmond silenciou o que talvez fosse a última chance de reconciliação. Joseph seguiu sozinho. E com ele vieram as decisões mais rígidas e a centralização do poder. Enquanto isso, seus filhos cresciam sob o peso de um nome que não aceitava falhas: Alberto, David, Jacó e Esther. Criados em ambientes luxuosos, educados nas melhores escolas do mundo, mas isolados dentro do próprio clã. Cada um carregava um papel silencioso. Alberto, o mais velho, seria o herdeiro natural. Davi, o operador meticuloso. Jacó, o diplomático silencioso. E Esther, o elo que unia, com delicadeza, os irmãos e a mãe. Mas o silêncio, aquele mesmo silêncio que protegeu o império, também impediu o diálogo, impedindo que feridas fossem curadas, ou que mágoas fossem discutidas. O tempo passou. A fortuna cresceu, mas com ela, cresceram também os fantasmas. Nenhum império está a salvo da passagem do tempo, nem mesmo os que parecem invencíveis. Com a saúde de Joseph Safra já debilitada, a pergunta que pairava nos salões silenciosos do banco era inevitável. Quem vai assumir o trono? Por fora, tudo permanecia no mais absoluto controle. Mas por dentro, a sucessão estava longe de ser pacífica. E a nova geração do Safra já carregava mágoas silenciosas. Alberto Safra, o primogênito, cresceu ouvindo que seria o sucessor natural. Era aplicado, disciplinado, estudou em Harvard, trabalhou no banco, conhecia os bastidores e tinha ideias modernas. Queria transformar o Safra em algo mais do que um bastião conservador. Falava em tecnologia, em inovação, em risco calculado, mas para isso precisava de espaço. E espaço era o que menos havia num império onde o controle era absoluto. David e Jacob, seus irmãos mais novos, tinham outro perfil, mais alinhados com o estilo do pai. Acreditavam na discrição, na estrutura clássica, no lucro previsível. Para eles, Alberto representava uma ameaça à estabilidade. E aos poucos, a relação foi se deteriorando. Não foi um rompimento abrupto. Foi um distanciamento progressivo. Reuniões com ausências, decisões tomadas sem consenso, estruturas internas redesenhadas sem consulta. Joseph, já idoso, assistia a tudo, mas não agia com firmeza. Talvez por lealdade ao primogênito. Talvez por medo de dividir. Ou talvez por confiar que, depois de sua partida, os filhos resolveriam, mas não resolveram. Em dezembro de 2020, Joseph Safra morre. O banqueiro mais rico do mundo sai de cena em silêncio, sem dar uma resposta clara sobre quem ficaria no comando. O testamento era generoso, mas vago. Distribuía a fortuna, mas não a liderança. Nenhum herdeiro foi oficialmente nomeado para comandar o grupo. Era como largar um navio em alto mar com vários capitães a bordo e nenhum leme. Nos meses seguintes, a fachada familiar começou a ruir. Reuniões tensas, divergências expostas, desconfiança crescente. Alberto percebe que está sendo deixado de lado. Projetos engavetados, decisões sendo tomadas sem seu aval, acesso a informações sendo bloqueado. Foi o início do que se tornaria uma guerra interna. E, diferente das gerações passadas, essa não seria travada nos bastidores. Essa, em breve, viraria manchete. Era apenas questão de tempo. A tensão acumulada, os silêncios pesados, as decisões unilaterais, tudo levava para um único destino: ruptura. E ela veio. Não em forma de um diálogo, mas de uma ação judicial. Em 2022, o mundo financeiro amanheceu com uma bomba. Alberto Safra estava processando seus próprios irmãos. Sim, o herdeiro que por anos fora preparado para liderar, agora acusava David e Jacob de traição. A acusação era direta e devastadora. Alberto dizia ter sido deliberadamente excluído da gestão do império com base em manobras internas, decisões camufladas e um plano articulado para tirá-lo do centro do poder. Mas o que parecia um drama familiar se transformou num escândalo corporativo. O processo corre em Nova York, longe dos olhos brasileiros, mas as revelações não demoraram a vazar. Documentos internos, e-mails confidenciais, reuniões gravadas, tudo começou a emergir como peças de um quebra-cabeça sombrio. Segundo Alberto, os irmãos alteraram estruturas societárias, removeram seu nome de comitês e tomaram decisões que o deixaram à margem, sem aviso, sem debate, sem respeito. Ele não pedia apenas uma reparação, pedia justiça e deixava claro: a guerra já não era mais silenciosa. Os advogados de David e Jacob reagiram com frieza, negaram as acusações, afirmaram que Alberto se retirou por vontade própria, que ele não se adaptava à linha de gestão do grupo, que suas ideias eram incompatíveis com a estratégia da família. Mas o dano já estava feito. Pela primeira vez, a imprensa internacional falava não do poder do Safra, mas de sua fragmentação.
Jornais como o Wall Street Journal e o Financial Times passaram a cobrir cada passo da disputa. Especialistas começaram a questionar o futuro do império. Seria esse o começo do fim? As cifras envolvidas eram bilionárias, mas o que estava em jogo era bem mais profundo. Herança, legado, nome, respeito. A família que por décadas dominou os bastidores do capitalismo global, agora se via na posição mais incômoda, exposta. E o mais irônico, não foi um inimigo externo que causou isso, foi uma guerra entre irmãos. Hoje a família Safra continua entre as mais ricas do mundo. São mais de 23 bilhões de dólares em ativos, empresas, propriedades, obras de arte e ações em bancos de 3 continentes. Mas o preço pago para manter esse império foi mais alto do que qualquer cifra pode medir. A guerra entre irmãos rasgou o código de silêncio que sustentava o clã. E mais do que isso, rasgou laços de sangue. Hoje, Alberto vive separado dos irmãos, à margem do império que ajudou a construir. Davi e Jacó tocam os negócios, mas com a sombra do litígio sempre presente. Empresários e investidores observam de longe, não comentam publicamente, mas nos bastidores todos sabem. O império treme, e quando os donos brigam, os cofres se tornam vulneráveis. Houve traição? Houve ganância? Ou apenas o colapso natural de uma estrutura erguida sobre o controle absoluto? Famílias não são empresas, e heranças não se distribuem apenas com testamentos. Existem dores que não se dividem em porcentagens, existem feridas que não cicatrizam com dividendos. Em 2025, uma nova virada no roteiro da dinastia Safra. Jacó e David Safra adquiriram a participação acionária da irmã Esther no Banco Safra. A transação foi anunciada como um movimento harmônico, aprovado pelos órgãos reguladores e feito com recursos próprios. Segundo nota oficial, Esther se retirou com serenidade, afirmando que a decisão estava alinhada com os valores da família e com o futuro da instituição. Tomei essa decisão com harmonia, disse. Tenho enorme respeito pelo legado da instituição que meu pai criou, muito carinho pelos meus irmãos e admiração pelo trabalho excepcional de Jacó e David. Esther deixa a sociedade, mas mantém seu papel na educação. Continua à frente do colégio judaico Beit Yaakov. Ela nunca teve funções executivas no banco, mas sua saída simboliza um novo capítulo. O controle total da instituição agora está nas mãos de Jacob e Davi. Já o caso de Alberto Safra tomou um rumo diferente. Após uma longa disputa judicial com a mãe, Vicky e os irmãos, ele finalmente firmou um acordo. Em julho de 2024, comprometeu-se a desinvestir do Banco Safra S.A., em uma operação complexa que envolveu a redução de 6,2 bilhões de reais no capital da instituição. Os sócios, por sua vez, aprovaram um aumento subsequente de 2,7 bilhões de reais, ainda pendente de homologação. Alberto agora foca no próprio império, criou o grupo AESA Investments, com atuação em gestão de fortunas e private banking. Enquanto isso, Vicky Safra, a matriarca, continua sendo a mulher mais rica do Brasil e figura entre os 100 maiores bilionários do mundo. O que aprendemos com o Safra é que o verdadeiro inimigo raramente está do lado de fora, e que, quando bilhões estão em jogo, até o sobrenome pode virar uma arma. Hoje, o império segue de pé, mas as rachaduras são visíveis. O que era um exemplo de estabilidade agora é estudado como alerta, porque no fim das contas, o dinheiro pode comprar quase tudo. Quase.